Pode ser, então. Gente, obrigada pelo pessoal que já está aí, pessoal que está chegando. Eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece, tá? Boa noite a todos. Eu sou a Carol, eu sou a Carolina, eu sou apaixonada pela vida marinha, eu sou bióloga e eu fiz o mestrado e o doutorado na aquicultura. Tá? O mestrado eu fiz na FURG, na Estação Marinha de Aquicultura, lá na EMA, em Rio Grande. Eu sou de lá, na verdade. Hoje em dia eu moro em Santos. E o doutorado eu fiz na parte da sustentabilidade, com cultivo de camarões marinhos, pelo CAUNESP, da Unesp de Jaboticabal, em conjunto com a Embrapa Meio Norte. E bom, o trabalho em questão hoje, ele integra uma rede de pesquisa que a Stephanie agora vai se apresentar um pouquinho para a gente já dar andamento no que é essa rede de pesquisa. Bom, eu sou a Stephanie, eu sou bióloga marinha. Eu fiz o mestrado lá no Centro de Aquicultura da Unesp. Meu trabalho foi com algas, né? E eu trabalhei com a avaliação da sustentabilidade do cultivo de algas lá no Ceará. E atualmente eu faço doutorado no CAUNESP também. E meu doutorado é doutorado acadêmico em inovação, que é uma parceria com uma empresa que é a Primar Aquicultura, a Primar Orgânica Aquicultura. E tanto meu projeto do mestrado quanto meu projeto do doutorado, eles integram a rede de pesquisa em sustentabilidade na aquicultura. Bom, após a nossa apresentação, a gente queria falar o que é essa rede de pesquisa, né? A rede de pesquisa Sustentabilidade na Aquicultura, então, ela foi criada em 2009, ela é liderada pelo professor Wagner Valente e junto ao extinto Ministério da Pesca e Aquicultura na época, e que permaneceu, né, até hoje essa rede de pesquisa, onde os participantes são mais de 40 pesquisadores de todo o país, tá? E cada pesquisador trabalha com um tipo de sistema aquícola diferente, onde o intuito dessa rede é a gente analisar a sustentabilidade no todo, né? Ambiental, social e econômica. E como para ajudar a desenvolver ações, né? E aumentar a sustentabilidade da produção aquícola no país e gerar políticas públicas futuramente, tá bom? Então, essa é a rede de pesquisa. E vocês podem fazer perguntas aí, pessoal, tá? Que conforme a gente for vendo e dá tempo, né? A gente responde sim. Então, a rede de pesquisa é essa e a Stephanie, ela vai falar um pouquinho do que foi essa ideia nossa da live do Papo de Sereia. Bom, então, tendo em vista, né, que a gente gera muito conteúdo científico, a gente pensou que seria importante trazer esse conteúdo de forma simples, né? Tanto para as pessoas que já trabalham na área da aquicultura, né, os pesquisadores, produtores, mas também para as pessoas que têm interesse em saber sobre o assunto. Então, a gente pensou em divulgar esse conteúdo. A gente vem pensando muito em divulgação, né, da ciência. E tendo em vista que hoje é o Dia dos Oceanos, né, a gente achou super interessante falar sobre o assunto, né, que seria a maricultura e a relação da maricultura com os oceanos. E daí surgiu a ideia de fazer uma live. E daí, mais do que a ideia de fazer uma live, a gente teve a ideia de fazer uma série, né? Essa vai ser a primeira live, mas a gente tem o plano, né, de fazer diversas lives sobre o assunto aquicultura sustentável, né? Diversos assuntos que entrem nesse tema de aquicultura sustentável. E a ideia, né, o foco principal é trazer mulheres da área da nossa rede, né, para liderar essas lives, fazer as entrevistas, ter o papel feminino, né? Então, por isso que ficou Papo de Sereia, não só pelo Dia do Oceano, mas por essa participação feminina nas nossas lives e na nossa comunicação, né? E por que falar sobre maricultura no Dia dos Oceanos, né? Bom,
não sei se todo mundo sabe, mas a ONU, em 2015, determinou Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Os ODS, famosos ODS. São diversos objetivos para diferentes áreas, né? Para a gente promover o desenvolvimento sustentável. E um desses objetivos se diz a respeito só dos oceanos, que é o objetivo 14, que fala vida na água. Basicamente, a proposta desse objetivo é promover o desenvolvimento sustentável dos oceanos, né? Promover a conservação dos oceanos, o uso sustentável deles, e assim como o uso dos recursos marinhos, né? Então, a gente vê, né, um desses objetivos tem como meta a produção sustentável, nisso se encaixa a maricultura. Por isso que hoje a gente vai falar do papel da maricultura na conservação dos oceanos, falando um pouco sobre a nossa experiência com a produção na área marinha, né? E tendo em vista, né, que também a maricultura, no caso, ela envolve conservação de diferentes formas, como evitar a pesca predatória, né, a partir do desenvolvimento de produções, né, sustentáveis. Enfim, a gente vai falando aí ao longo da live, qualquer dúvida vocês perguntem, né. Eu queria falar um pouco sobre a maricultura, né, no geral, assim. Atualmente, o que é mais produzido na maricultura são algas, né? Elas correspondem à maior parte da maricultura mundial. Depois vem os moluscos e a gente vai ter aí também produção de peixes e crustáceos, né? E quando a gente pensa no Brasil, a maricultura, na verdade, ela abrange tanto a parte do cultivo em mar, quanto a parte do cultivo em área costeira, tá? E a maricultura no Brasil, a maior parte é representada pela carcinicultura, né? Que principalmente na região Nordeste. Na região Nordeste domina a carcinicultura. E daí a gente também vai ter o cultivo de moluscos bivalves, né? Que é mais representativo na região Sul, principalmente Santa Catarina. E a gente vai ter uma produção incipiente ainda de peixes. Na verdade, o cultivo de peixes no Brasil ele está mais em fase experimental, né? A gente tem espécies como a tainha, o bijupirá, que tem sido, né, realizados experimentos para promover a aquacultura dessas espécies, né? A gente também tem tecnologia para cultivar cavalo marinho e estuário, isso a gente tem. Mas tem um entrave na legislação, portanto, o cavalo marinho ele não é comercializado, produzido comercialmente ainda, né? Nessas áreas. E a gente vai ter o cultivo de algas, que também é incipiente ainda, né? Baixo, comparado com a carcinicultura e a ostreicultura. Mas ele tem tido muito interesse nos últimos anos, né? E tomado aí um papel importante na maricultura do Brasil. Então, pensando nesse cenário e na experiência da Carol e minha, que a Carol trabalhou com camarão, eu com algas, e são dois extremos, né? Porque a visão de sustentabilidade do cultivo de camarão e do cultivo de algas são visões muito diferentes, né? E daí a gente queria discutir um pouco isso com vocês aqui. Então tá, valeu, Stephanie, por dar um panorama, né? Na verdade, a gente ficaria falando por muito tempo aqui sobre maricultura, mas também a gente tem planos de que estejam as próximas séries, né, desse bate-papo. Tem muita coisa para falar só dentro de maricultura, mas a Stephanie já conseguiu nos dar um panorama das espécies, regiões que são cultivadas marinhas, né? E eu vou falar um pouquinho, como ela falou, a gente está conversando sobre os extremos. No meu caso, a carcinicultura marinha, cultivo de camarões. Então, a carcinicultura marinha, ela tem um histórico no Brasil, né? Ela tem um histórico de que, de muito tempo já, ela vem se desenvolvendo. E
Só que ela sempre foi vista como destruidora do meio ambiente devido à sua prática ser próxima de manguezais. Embora a gente tenha também cultivos em regiões interiores, que daí são longe do mar, mas no caso aqui a gente está falando de cultivo de camarões da região costeira, tá? E além do mais, os cultivos de camarões eles estão passando por um processo de intensificação. Tá? O que é o processo de intensificação? É quando, resumindo aqui, se utiliza uma quantidade de organismos cultivados, ou seja, o camarão cultivado, em maior quantidade por metro quadrado. Tá? Isso é um processo de intensificação de cultivo. E isso faz com que acabe aumentando a carga de nutrientes dentro desse viveiro. Para quem não conhece aí, só para a gente dizer o que é, onde são cultivados os camarões, geralmente são em viveiros de terra, né, abertos. Então ele começa a ter uma carga de nutrientes muito grande. Essa carga de nutrientes é o quê? Na água, nitrogênio e fósforo principalmente, tá? E pode acabar levando a uma poluição costeira. E entende-se aqui que a poluição ela é desde algo nocivo, né, que prejudica a vida marinha, a saúde do homem, a própria atividade da agricultura, também como consequência a pesca. Tá? Então, o que eu estou falando aqui é que não engloba só a parte ambiental, né? Então vai englobar a parte social e econômica também, ou seja, a gente está falando sobre sustentabilidade, tá? E que eu acho que a Stephanie falou isso, comentou que os camarões marinhos eles são organismos que dominam a aquicultura, a parte marinha no Brasil, mas eles são os que dominam a aquicultura costeira mundialmente também, né? Só dando essa informação. E é uma importante fonte de renda, a gente sabe, no Brasil e em todo o mundo. Tá? Então, eu falei um pouquinho dessa introdução da carcinicultura. Stephanie, pode continuar. Então, e daí tendo em vista essa visão que tem da carcinicultura, né, as algas já é o oposto. O cultivo de algas, né, marinhas, ele tem ganhado bastante enfoque na atualidade, né, e destaque no cenário mundial como uma solução para o aquecimento global e para a acidificação oceânica, né? A gente vê muito isso atualmente, né? De dizer que o cultivo de algas é extremamente importante por isso. E quando a gente vê o cenário mundial, né? A maior parte do cultivo de algas ele vem da Ásia, né? O continente asiático, eles consomem muitas algas, né? É tradicional da alimentação deles consumir macroalgas marinhas. E, por consequência, né, ele já tem essa prática de produzir macroalgas. Então, eles dominam o mercado mundial na produção de algas, cultivo de algas, né? E aqui no Brasil, na verdade, a atividade é muito recente, né? Eu acho que tem mais ou menos uns 20 anos que se começou a produzir algas mesmo no Brasil. O que acontece é que aqui tinha a prática, né, de exploração das algas nos seus bancos naturais para extração de agar carragena, que são duas substâncias muito procuradas pela indústria, né? Então, teve aí uma predação muito grande das algas nos bancos naturais, lá pelos anos 70, né? E isso ocasionou uma queda na população de algas dos bancos naturais, principalmente aqui do Nordeste, né? E, tendo em vista esse cenário, começaram a surgir iniciativas do governo, da FAO, de ONGs e também algumas empresas, né, com compensação ambiental, para desenvolver projetos que trabalhassem com essas comunidades que extraíam algas e que elas começassem a produzir algas, né? Isso que eu estou falando é em relação às algas nativas, né? Principalmente a gracilária, que é uma alga que foi muito explorada para a extração de agar, né? E hoje em dia a gente tem os cultivos aqui em associações. Então, assim, surgiu o cultivo de algas no Brasil, né? Nesse cenário. E daí agora eu vou falar um pouco sobre a minha experiência.
Eu trabalhei no mestrado com a sustentabilidade do cultivo de algas, né, numa comunidade aqui tradicional do Nordeste, no Ceará, que é a Associação de Produtores de Algas de Flecheiras e Guajiru, né? E lá eu pude acompanhar a produção deles e fazer a análise da sustentabilidade da produção de uma alga nativa, que é a epineia. E com, com esse trabalho, né, a gente observou que as algas, elas consomem, né, os nutrientes inorgânicos na água, que são nitrogênio e fósforo, que são nutrientes responsáveis pela eutrofização da água, né, também. Então, em excesso, esses nutrientes podem ser prejudiciais ao ambiente. E a gente observou que a eficiência da alga em absorver o nitrogênio e fósforo era superior a 800%. Então, assim, não tem introdução de ração, de fertilizante, nada. E a alga absorve esses nutrientes da água em uma taxa muito alta, né? Outra observação que a gente pôde fazer com esse experimento, né? Com esse trabalho, na verdade, foi observar que a alga ela vai absorver esse CO2 da atmosfera, né, o gás carbônico, que é um gás de efeito estufa, né, por realizar a fotossíntese. E essa característica ela realmente vai ajudar. Essa absorção do gás carbônico, né, do dióxido de carbono, ele vai ajudar na redução dos gases de efeito estufa, né, e consequentemente agora eu que fiquei, né, meio desnorteada aqui. E na diminuição do aquecimento global, né, na redução do aquecimento global e ajudar na acidificação oceânica, na redução da acidificação oceânica, né. E além disso, quando a gente pensa também na produção de algas, a gente não tem inserção de energia de fonte não renovável, né? Isso também é um ponto muito interessante. Por fazer fotossíntese, as algas vão absorver a energia solar, né, para a realização da fotossíntese. Então, isso aumenta a eficiência energética dessa produção, né? E, além disso, não necessita de energia, né? Assim, como, por exemplo, a aquicultura tradicional, que precisa de aeradores, e daí vai ter um gasto muito grande de energia. Então, no caso das algas, a maior energia utilizada, que entra no sistema, é a energia solar. Então, isso é muito positivo também quando a gente pensa em sustentabilidade, né? Energia limpa, né? Sim, energia limpa, renovável, né? E também com isso, né, o trabalho nosso mostrou que grande parte também da energia vem de mão de obra. Então, assim, a gente tem o incentivo de produção de emprego também a partir desse cultivo, né? Porque a mão de obra também é utilizada. Mas, além dessas características que eu estou falando aqui, outras características também são positivas quando a gente pensa no papel da produção de algas na conservação dos oceanos e na biodiversidade. O que a gente observou foi que o cultivo ele vai apresentar serviços ecossistêmicos, né? E um dos serviços que a gente observou lá foi o suporte à biodiversidade. A criação ali de um habitat que vai servir de abrigo para pequenos invertebrados, para juvenis de peixes. Então, esses animais ficam associados ao cultivo e isso acaba protegendo a biodiversidade local também. E por se tratar de uma espécie de alga que era nativa, né, da região, não oferecia risco para a comunidade local, para os bancos naturais locais. Por exemplo, o risco de escape e competição, né? Então, assim... eu tô vendo, eu fiquei meio perdida que eu olhei perguntando. Vou terminar meu raciocínio. Então, assim, isso é muito positivo, né? Ter uma alga nativa sendo cultivada que proteja
o banco natural e a biodiversidade local, né? Uma alga nativa que é ali da região também. Vou tentar olhar aqui a pergunta. Qual o principal entrave no cultivo de macroalgas? Bom, assim, pensando no Brasil, né, o principal entrave ainda eu acho que é criar técnicas, né, tecnologia para cultivar espécies nativas aqui, que eu acho que isso poderia alavancar a algicultura no Brasil, né, a produção de espécies nativas. Eu acho que também o que poderia ajudar seria a maior estruturação da cadeia produtiva, tipo, o marketing para o produtor, sabe? Porque a população ainda não está acostumada a consumir algas. E isso é um problema, porque o melhor mercado para alga é o mercado de consumo direto, né? Consumo direto humano. Por seres humanos, né? Consumo da alga fresca ou da alga desidratada, que pode ser reidratada para formular receitas. Quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz análise econômica e eu avaliei a produção para extração de carragena e agar, né? Hidrocolóides, e para consumo humano e para cosméticos, né? E o que eu observei é que, assim, aqui no Brasil, a produção, o custo da produção, ele é mais alto, né? Se a gente for pensar o gasto com a mão de obra que a gente tem aqui. E daí, quando a gente vê o gasto de produção lá da Ásia, né? O gasto de produção deles é mínimo por causa da mão de obra, que, né, eles não têm uma remuneração justa da mão de obra lá. Então, fica difícil para a alga aqui competir com a alga que é produzida na Ásia, porque o valor da produção é muito diferente. Então, eu acho que um dos principais entraves que a gente tem na produção é criar esse marketing em cima da alga, estruturar essa cadeia produtiva, né? Fazer a divulgação do produto para o consumidor e desenvolver esse mercado do consumo de alga, que é um mercado muito bom, tendo em vista que a alga é um alimento altamente nutritivo, né? E funcional. E eu acho que assim desenvolveria mais atividade aqui no país. Eu acho que esse é um dos principais entraves que tem na algicultura atualmente, né? Que é a competição com o mercado da Ásia. Ai, obrigada, Gabi. A Gabi está comentando aqui, ela é lá da comunidade de flecheiras, né? Com quem eu trabalhei. Obrigada. Realmente aprendi muito com todos vocês aí, com o seu pai, o seu Divan. Muito obrigada, viu? Que bom que eles estão assistindo, né? Porque... Sim, eu fiquei super feliz. Saudades deles lá. Infelizmente, com corona, eu não pude visitar, né? Mas... então, é isso. Eu não sei se está conseguindo enxergar. Era sobre não tô. Serviço ambiental relacionado a nitrogênio e fósforo. Os aquicultores de macroalgas e bivalves poderiam um dia receber, via prestador de serviços ambientais, banco de nitrogênio e fósforo. Você quer falar um pouquinho? É uma pergunta interessante. Sim, quero. É uma pergunta super interessante. Atualmente, no Brasil, tem tido discussões sobre o pagamento de serviços ecossistêmicos, né? Só que, assim, ainda não está bem estabelecida esse pagamento de serviços ecossistêmicos, mas tem potencial, sim, de receber por esses serviços. E quando a gente pensa na horticultura, não só esses serviços, mas todos os outros serviços que tem, sabe? Tanto a absorção desses nutrientes inorgânicos, quanto a absorção do dióxido de carbono, né? Também por servir de abrigo para os animais da região, prestar serviços culturais também, que é o que eu vou falar aqui mais para frente. Todos esses serviços, eles podem ser monetizados, tá? Valorados e pagos para o produtor. Só que a gente ainda não tem uma política, né, que torne esses serviços efetivamente pagos aqui no Brasil. Ainda está em elaboração, sabe? Ainda
está nesse passo, mas o potencial é muito grande e seria muito bom que a gente tivesse, porque eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, iria incentivar os produtores a buscar produzir de forma mais sustentável, né? Cada vez mais sustentável. O Stephanie, também a Tamara, eu acho que pediu para comentar um pouquinho sobre a comunidade e a produção, já que, né, o pessoal de Flecheiras também apareceu por aí. Eu acho que tu pode dar um panorama de como era um pouquinho essa produção, essa comunidade, já que é somente ela, né? São poucas, né? Só para tu... Aqui no Nordeste tem algumas comunidades, né, algumas associações que produzem algas, né, comunidades tradicionais. A minha experiência foi lá em Flecheiras, com o pessoal de Flecheiras, Associação de Flecheiras. Eles estão há uns 18 anos, 19 anos, né, produzindo algas. Eles têm lá a Barraca das Algas, para quem quiser passar por Flecheiras e visitar, é bem legal lá. E eles, né, começaram cultivando gracilária, eles cultivam gracilária, vendem a gracilária seca desidratada para consumo, tá? Antes eles vendiam para extração de agar, mas atualmente eles vendem para consumo, para os turistas que passam por lá e querem comprar. E o seu Edivan, em parceria com a gente também, ele produziu um sistema para cultivar a epineia, que a epineia tem um grande interesse, né, comercial, porque ela produz carragena, que também é utilizada para fabricação, na indústria, para fabricação de cerveja, sorvete, diversos produtos que a gente consome tem carragena. E ele desenvolveu esse sistema de produção, que até foi patenteado, né? E a gente agora tem a tecnologia para produzir epineia, né? Isso foi muito legal. E daí lá eles produzem em pequena escala, né, as algas, e eles ficam abertos ao público, promovem eventos com universidades, escolas, né, estão sempre abertos para receber estudantes e visitantes lá para mostrar como é que funciona a produção, sempre muito envolvidos tanto com a academia quanto com o turismo local, e estão sempre envolvidos também com eventos, né, comunitários ali, eventos culturais. É um lugar bem, bem bacana, assim. Nossa, muito legal, Stephanie. E já tem bastante tempo até, né? Se for ver, 19 anos trabalhando. Sim, sim. Exatamente, eles estão há bastante tempo. A gente conhece isso, a gente que pode participar disso já não consegue enxergar todas essas coisas que, né, que está sendo desenvolvido. Imagina para quem ainda não tem acesso e muitas vezes não sabe até que a gente pode consumir alga direto. Então é muito Pois legal. né? As pessoas não têm esse conhecimento, né? Eu dei uma aula esses dias para o pessoal lá de São Vicente, eles falaram, nossa, tem cultivo de alga no Brasil? Normalmente as pessoas não sabem, né? E é uma área muito interessante, muito promissora. Que legal que vocês estão conseguindo coletar epineia aí, ó, provando que a gente consegue produzir epineia, né? Eu sou, assim, fã das algas nativas. Eu acho que a gente tem que desenvolver o que a gente tem aqui, né? As espécies que a gente tem aqui. E, bom, eram essas as perguntas, né? Por enquanto é o Eu vou finalizar, então. Eu falei mais ou menos aqui, respondendo, eu acabei falando nisso, né? Mas dar esse enfoque aí, né? Além dessas características ambientais que eu comentei sobre as algas, né? Que elas podem ajudar na conservação das zonas costeiras, né? E do oceano como um todo. Esse cultivo, ele também vai promover diversos serviços culturais, né? Ele vai contribuir para a identidade da cultura local também, desses coletores de algas que viraram produtores de algas. Isso é muito importante, né? Preserva a identidade da comunidade local, a cultura deles, né? Dessa atividade relacionada com as algas. E, além disso, contribui para a pesquisa, né? Eles têm parcerias com instituições de pesquisa e com a educação, pelos turistas que passam ali, conhecem o cultivo, entendem a importância de cultivar as algas, entendem a importância que as algas têm ali para a região
Então, assim, querendo ou não, gera assim, essa educação ambiental, né? De forma mesmo que indireta, gera essa educação ambiental. E isso é muito bom, né? Porque as pessoas vão ter é, a consciência de que esse cultivo pode estar ajudando ali para o ambiente e a consciência também de preservar a área ali que eles estão sendo turistas, né? Também para ajudar na conservação desse meio ambiente aí. Stephanie, E outra coisa também que eu queria dizer é que esses cultivos normalmente têm a presença muito forte de mulheres, né? No caso de flecheiras, tem tanto homens quanto mulheres trabalhando no cultivo, né? Mas o que a gente vê em geral é que esses cultivos, em sua maioria, são feitos por mulheres, né? Muitas comunidades, associações aqui do Rio Grande do Norte, principalmente, elas envolvem mulheres na produção, em todas as fases de produção de algas. E isso não acontece só aqui, mas acontece também lá na Ásia, tá? Então, é tipo uma atividade importante para a inclusão das mulheres no trabalho, assim. Stephanie, subiram mais algumas perguntas, mas eu acho que a gente pode deixar mais para o final, senão eu não sei se vai dar tempo Pode ser, para continuar, claro. né, e entrar na outra Pode parte ser. do camarão. Mas tá, daqui a pouco eu respondo, pessoal. Tá, eu anotei Bom, aqui então também, é depois essa a a gente pode visão seguir. da horticultura, Então, né? a Stephanie, né, ela mostrou toda essa parte bem diferente do cultivo de algas e até, digamos, desconhecida, né, ainda para muita gente. E eu queria continuar falando sobre camarões marinhos, e quanto ao meu trabalho, a gente acabou analisando, estudando algumas fazendas de camarões marinhos no Nordeste, lá no Ceará e no Piauí, e, a gente quis analisar o quão sustentável seriam essas fazendas, né? Já por causa de todo o histórico que degrine o meio ambiente, né? Os ecossistemas, e a gente queria fazer essa análise de sustentabilidade. Então, a gente trabalhou por volta de 8 fazendas de camarões marinhos e a gente, como é que posso dizer, que cada fazenda dessas que a gente trabalhou, elas mantinham manejos diferentes, tá? Só que eu vou acabar falando em especial sobre uma, que para mostrar para vocês como é possível desenvolver essa parte mais sustentável dentro do cultivo de camarões, tá? E isso que eu vou falar não é somente sobre o que essa fazenda utilizou e o que ela fez, que aí sim é o correto para a sustentabilidade. Existem também outras maneiras que podem ajudar a desenvolver a sustentabilidade dentro dessas fazendas, tá? Eu só vou dar um exemplo aqui, tem muitos outros manejos que podem contribuir para desenvolver essa sustentabilidade. Então, em especial, a gente trabalhou com uma fazenda que a espécie-alvo era o camarão marinho, só que ela utilizava também ostras no canal de drenagem e peixes no canal de acesso de água, né? Ou seja, ela trabalhava com mais espécies, né, dentro da sua fazenda. Então, o que a gente acabou verificando nos estudos é que a gente viu que a presença dessas ostras na água, elas geraram uma maior eficiência do uso de nutrientes, que foram os nutrientes aqueles que a Stephanie falou, de nitrogênio e fósforo, que são muito importantes e podem trazer consequências como a eutrofização da água, né? Então, a gente constatou isso, que a presença dessas ostras, elas traziam essa eficiência, até um exemplo de utilizar 40%, né, ser eficiente a ponto de ter 40% de nitrogênio, 15, 17% de fósforo. Ou seja, é a reciclagem, né, a reciclagem de nutrientes na água. E, a partir disso, o que eu quero dizer? Que com essa reciclagem de nutrientes na água, essa água ela poderia ser liberada de uma forma melhor do que ela entrou, não, ou daqui ela estava no cultivo, né? Então, ela pode sair de uma forma melhor essa água para o ambiente. Então, aí são uma das coisas, uma das vantagens desse tipo de manejo
que o produtor associou à sua fazenda, né? E outra coisa também importante, que a Stephanie falou sobre gases de efeito estufa, aqui na rede a gente faz essas análises de gases, essas análises elas ainda são, digamos, como que eu posso usar essa minha palavra, mas são análises mais novas, assim, no momento, né, em relação a gases de efeito estufa dentro da agricultura. Ainda tem poucos dados, né, sobre a emissão dos gases, né? Sobre a emissão dos gases, e a gente faz, dentro da rede de pesquisa, a gente tem essas análises de gases para os sistemas estudados. Então, por quê, né? Porque a gente sabe, principalmente falando hoje, que no dia de hoje, que os oceanos, eles são consumidores desses gases de efeito estufa, mas no extremo a gente tem lá a agropecuária, né? Que acaba nos trazendo essa quantidade de gases de efeito estufa mais elevada. E como que fica a aquicultura, né? Falando sobre o cultivo de camarões que a gente estudou, a gente conseguiu ver que alguns viveiros de camarões, eles tinham potencial de absorção desses gases de efeito estufa, que entra aí o dióxido de carbono, né, o metano e o óxido nitroso, que é 300 vezes mais potente que prejudica o meio ambiente do que o dióxido de carbono. E então nós constatamos isso, que os viveiros eles podem fazer essa absorção dos gases. E, ou seja, e tu falou isso, né, Stephanie, também, que esse fato pode ser considerado como uma externalidade positiva. Tu já tinha comentado, né? O pagamento de serviços ecossistêmicos para o produtor. Né? Ele entra no crédito de carbono, que é algo bem desconhecido também, ainda dentro dessa dimensão dos produtores, e é também nossa, né? A gente está recém trabalhando com isso. Então, eu acho que a gente tem ainda muito que promover essa parte ambiental e que pode ser promovida dentro da carcinicultura, sim, sabe? A gente consegue ver isso hoje. Quanto ao aspecto social, outra coisa que você falou também, né, sobre as algas, no meu caso, no caso do nosso trabalho, a gente teve, sim, a inclusão de gênero também, porque o fato dessas fazendas trabalharem com cultivo de ostras, a ideia do produtor era colocar mulheres, né, as mulheres dos funcionários, ou seja, a família as mulheres trabalhando com o cultivo de ostras, e assim aumentar a parte financeira, né, dessas famílias, desenvolver melhor a parte financeira dessas famílias. Ou seja, é uma relação que só agrega, né? E outra coisa, a inclusão de gênero, né? A inclusão de mulheres dentro da aquicultura. Ah, tem uma pergunta? Desculpa. Sim, sim. Como monetizar sim. Como monetizar produtos aquícolas a um curto prazo? Como é que é? Como monetizar produtos aquícolas sustentáveis ao consumidor brasileiro em curto prazo? Essa pergunta é para mim ou para ti? Porque tá cortando para mim. Acho que para nós duas. Eu não entendi ainda porque cortou o teu áudio para mim e eu não achei a pergunta. Ah, eu acho que agora eu vi. Como monetizar os produtos aquícolas sustentáveis ao consumidor brasileiro em curto prazo? Como monetizar? Foi o Bauru. Quer começar? Oi? Tu quer responder essa pergunta ou responde depois? A gente responde no final. Bom, é um pouco... não sei, o que você acha? Você quer terminar? E quer responder tudo no final? Porque tem outras perguntas aqui. Falou aqui que tem outra pergunta. Olha, pessoal, vamos fazendo as perguntas então. E daí depois a gente vai responder tudo. Pode terminar então, Carol. Pode fazerem as perguntas aí e daí a gente responde no final, tá bem? Tá bom. Então, sobre as mulheres, né? Se tu for comparar em relação à pesca, a porcentagem de mulheres que trabalha é menor, né? Óbvio, mesmo sendo em um outro aspecto da pesca, como ou
na fabricação de produtos provenientes da pesca, etc. Mas na aquicultura a gente vê, e também tem a FAO, né, já falou que globalmente a proporção de mulheres no total da força de trabalho na aquicultura, a porcentagem é maior do que na pesca, embora, principalmente no cultivo de camarões marinhos, seja de sua maioria masculino ainda, né, os produtores, mas enfim, mas já é uma introdução das mulheres dentro da atividade. E que outro caso seria a parte econômica, né, a parte econômica que acaba ganhando quando tu coloca mais espécies dentro do teu cultivo, que integra o sistema multitrófico, que isso vai ser um assunto para mais adiante também, por isso que a gente não está entrando muito. Por exemplo, na parte econômica, a diversificação de produto, ela é também um fator que agrega sustentabilidade, né, para o produtor. Outra coisa seria que nessa fazenda em especial, por exemplo, o ponto de equilíbrio econômico dela, ela teve a capacidade de trabalhar com menor quantidade da fazenda e assim se sustentar, pagar seus custos, né, e lucro. Ou seja, é um potencial, é um grande potencial. E ela também tinha um potencial para produzir mais de 1 milhão de dúzia de ostras ao ano. Tá? Isso é uma bela capacidade para essa fazenda. E outra coisa que tu falou também da parte de como é que é? De passeios, né? Tu falou essa parte social. Sim, do turismo, né? É. O turismo educacional, ecológico, Então, nessa educacional. fazenda também tinha, e em outras eu também observei essas coisas que os produtores mesmo, eu acho que eles estão mudando muito esse pensamento deles do que era antes, há décadas atrás, e como enxergar a carcinicultura hoje, né? Para que o outro enxergue diferente também, para que o consumidor enxergue diferente. Uma das coisas que eles fizeram aqui foi a educação ambiental, né? Ou seja, eles ofereciam passeios de caiaque para o pessoal até o mangue para explicar a parte de educação ambiental. Eles também davam cursos alfabetizantes, né, para os próprios funcionários, cursos técnicos. Então, isso só agrega. Eu acho que isso é uma grande renovação dentro da atividade, né? Embora eu acho que nós somos bem novas nisso tudo, né, Stephanie? A gente já consegue enxergar pelo histórico, né, pelas pesquisas passadas, o quanto isso está melhorando. Então, queria dizer aqui que também o monocultivo, só para deixar claro, né, o monocultivo de camarão, ele não é o sistema mais sustentável que tem, mas ele pode sim ser melhorado, tá? Existem também outros tipos de sistemas que a gente pode estudar e analisar a parte da sustentabilidade, só que nesse caso eu queria trazer para vocês o quanto isso pode ser essa nova carcinicultura, né, digamos assim, esse novo olhar mais sustentável, que eu acho que não tem volta, né, a gente tem que caminhar para... Tem que abraçar a sustentabilidade, né, que é o futuro tem que ser sustentável de alguma forma. A gente está assim no limite, né? A humanidade está vivendo meio que no limite dos recursos naturais. Então, assim, a gente tem que ter uma outra visão dos meios de produção, né, Carol? Outra coisa que... Oi? Pode falar. Só para finalizar aqui sobre isso, da parte dos camarões, é que no final eu contei toda essa história, que é bonito, que cultivava ostras, que tem inclusão de gênero, que economicamente é viável para a fazenda também. Só que existem entraves, né? Sempre tem esses entraves. Um dos entraves, nesse caso, foi uma legislação que surgiu, tá? Em que os produtores que utilizassem ostras, né, na região do Nordeste tivessem que passar por um laboratório, só que esse laboratório, para fazer essas análises no laboratório, é lá no sul, né, em Santa Catarina, como a gente sabe. Então, isso chega a ser um entrave, não porque não, vamos deixar de fazer essas análises, não é isso, mas porque há necessidade de custo, né? Então, o nosso país ele é muito extenso. Então, como que faz
como que faz... É como que viabiliza isso, né? Como que viabiliza para ter essas medidas de prevenção, que é bom para todo mundo, mas que não chega onde tem que chegar, sabe? Então, isso são o complicado disso, né, que para ser comercializado as ostras precisam disso, né, que é meio que um atestado de sanidade, né, porque as ostras têm um risco, né, dependendo do lugar onde é cultivado, etc. Então tem que ter esse controle. O problema é viabilizar, né, o cultivo com isso, porque a frequência que tem que mandar amostras são a cada 10 dias, né, Carol? Uma coisa assim. Então, imagina a cada 10 dias o produtor ter que mandar uma amostra para Santa Catarina, daqui do Rio Grande do Norte para Santa Catarina, para ter o aval de comercializar. Então, é um pouco complicado isso daí. E tem sido debatido muito pelos produtores aqui do Nordeste que querem produzir ostras, que não são poucos produtores, né? Para que, de alguma forma, resolva esse problema, né? Tem algum outro laboratório aqui perto do Nordeste que realize essas análises e viabilize, né? Produzir ostras. E outra coisa que eu queria falar, Ká, a carcinicultura tem sofrido muito também com as doenças, né? Ultimamente. E isso tem feito o produtor ter uma outra visão, né, sobre o cultivo. Exatamente. Até o final desse trabalho, logo em seguida, nós tivemos o surto de mancha branca, né, no Nordeste. Para quem não sabe, aí, o vírus da mancha branca é uma doença que acomete camarões, mas não é uma zoonose, ou seja, não acomete seres humanos, mas essas doenças, elas trazem históricos, né? Tem um histórico triste no país por causa de perdas, tanto em Santa Catarina quanto no Nordeste, e, na verdade, mundialmente, né? Então, como a Stephanie falou, as doenças são, eu acho que é um fator que hoje o produtor pensa muito, né? Não só na parte de que ele vai perder a produção, mas na parte ambiental, né? Do como trabalhar com isso. Sim, principalmente eu acho que os produtores pequenos e médios, né? Eles têm essa visão aí. E eles têm visto que a integrar, né, integrar o cultivo do camarão com outros organismos, né, utilizar a gente fala engenharia ecológica, né, que imita um pouco mais o que acontece no ambiente natural, para melhorar a eficiência, a saúde do sistema, né, eles têm visto essa ideia aí, de integrar. Tanto é que meu doutorado agora é tentar produzir as algas dentro dos viveiros do camarão, né, em conjunto com o camarão, para melhorar a eficiência do sistema, a saúde do camarão também, que tem alguns estudos que mostram, né, que as algas elas liberam imunoestimulantes na água que vão auxiliar o camarão, né, na saúde do camarão. Introdução também em ração do camarão, das algas, aumenta a sobrevivência, a imunidade e, consequentemente, a produtividade, né? Além de que, se for produzido, é mais um produto que pode ser comercializado, né? Então, seria uma outra fonte de renda ali para o produtor, mais uma fonte de renda. E até o camarão mesmo, né? Utilizar a casca do camarão para quitina, só que são processos que não são tão comuns assim, né? Mas são coisas que dá para pensar no reaproveitamento 100% dessas espécies que a gente cultiva, né? Sim, que é outra coisa importante, né? O aproveitamento da produção como um todo, né? Então, eu acho que, bom, eu só quis dar uma palavrinha da minha experiência, mas, assim, deixar claro que existem vários tipos de sistemas de produção, né? Principalmente para camarões marinhos. Então, só para mostrar, eu acho que o lado que pode ser positivo, tá? Da carcinicultura. Mas, enfim, eu acho que por mim é isso. Eu não sei se a gente pode começar a ver as perguntas, porque, na verdade, faltam 10 minutinhos. Eu acho que a gente não passa mais disso. 10 minutos para terminar aqui. E eu acho que o pessoal que a gente conhece que fez essas perguntas, Stephanie, então eles, por favor, se não der para responder, nos chamem, que a gente também continua essa discussão com vocês ou em breve, né? Stephanie, fala um pouquinho aí qual é a nossa próxima ideia sobre a série
Papo de Sereias, que eu estou adorando, eu gostei bastante, espero que vocês tenham gostado, gente. Mostrar um pouquinho para vocês do nosso trabalho, como a Stephanie falou lá no início, né? Essa nossa comunicação científica, ela tem que ser melhorada e não é uma questão de exibimento, mas é o que a gente necessita, assim, passar para o outro. Eu tenho essa necessidade de mostrar como é o meu trabalho e não deixar só em papel para atingir mais pessoas, né? Na verdade a gente faz a pesquisa, produz os artigos são publicados em inglês, nem todo mundo tem acesso. Então, assim, o que a gente pensou, né, querendo criar essa conversa informal, é levar conhecimento para todos, né? Tanto para quem trabalha na área, quem faz pesquisa na área, produtores, e também para quem quer saber, né, sobre maricultura, sobre cultivo de algas, cultivo de camarão. Então, assim, eu acho que é uma forma mais direta da gente conseguir comunicar os nossos resultados, né? E dar um retorno, né? Porque, querendo ou não, a gente recebe incentivo público, né? Então, é uma forma de retornar para quem nos paga os trabalhos que a gente faz. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado aí, né? Façam as perguntas, a gente vai tentando responder. Mas só para finalizar assim, o raciocínio, né, de toda a conversa, a intenção nossa é fazer diferentes discussões sobre diferentes temas, trazer pessoas da área que também, tipo, da produção, né, para falar, né, óbvio, sempre tendo uma mulher fazendo perguntas, participando, né, sempre a presença feminina. Alguém nosso da rede, uma moderadora, né? Exatamente. Espero que as nossas amigas e nossas colegas contribuam com isso para nos ajudar nas próximas entrevistas. E a gente já tem um tema para a próxima live, tá? Daqui a 15 dias a gente vai ter uma live que vai ser sobre integração aquicultura-agricultura, que é um tema muito novo, né? E bem discutido atualmente. Então a gente já está em contato aí com os pesquisadores que vão realizar essa live e em breve a gente vai ter. E a gente gostaria de pedir para vocês sugerirem temas para a gente abordar por aqui, né? Então lá no Instagram da Rede de Sustentabilidade a gente vai abrir uma enquete, tá? Para que temas sejam sugeridos para as próximas lives, tá bom? Então agora a gente vai responder as perguntas, Ká? Pode ser? Oi? Pode ser responder as perguntas que der? Pode. A gente tem 5 minutos, na verdade. Parece que só dura 1 hora. Então, já eu queria agradecer, né, a todos também, como a Stephanie falou, os produtores, a gerente que eu acho que está presente aqui, a gerente de uma das fazendas, ela foi muito especial também, nos dando todo o suporte, não só ela como todos os produtores. E muito obrigada, gente.